Boa tarde, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. Mais uma vez feliz, assim, acho que esse momento de apresentação de atletas é sempre um momento muito bacana, né? Ainda mais se tratando desses dois atletas. Vou contar rapidinho como se deu a negociação de cada um deles. O Natan é um jogador que eu já estou tentando levar, acho que uns 3 anos, Natan. Tenho incomodado o Natan já faz uns 3 anos. Vi ele jogar num jogo contra o ABC, contra a Chapecoense. Ele acabou com o jogo. Ali a gente começou a monitorar, a tentar. Ele acabou jogando no Goiás, acabamos tendo um pouco mais de dificuldade. Esse ano foi uma das primeiras tentativas de contratação quando eu cheguei aqui. A gente tentou trazer ele. Ele estava no CRB ainda. Acabou indo para o Vila Nova na Série B. A gente não conseguiu trazer. Mas foi uma construção, foi um namoro longo, né? Então, muito feliz que tu esteja aqui. Que graças a Deus agora deu certo, né? E deu acaso, tem coisas que é de Deus, né? Deu acaso na hora de fechar do convencimento dele, ele estava em Gramado e o Matheus Costa, nosso treinador, também estava em Gramado. Então a gente, né, conseguiu ainda usar os dois em Gramado. Vou falar um pouquinho do Donato, depois eu abro para perguntar. O Donato acho que dispensa também apresentações. Um jogador que sempre contra a gente deu uma dificuldade do caramba. Alto astral, líder. Eu acho que a gente tinha que mudar um pouco também o perfil de liderança do elenco. O Donato traz uma liderança técnica, mas traz uma liderança de personalidade, de força, né, de garra. Eu acho que isso representa o nosso torcedor hoje também, que quer muito essa coisa de confronto. O Donato praticamente não perde confronto, né, ganha por cima, ganha por baixo. É uma arma também na parte ofensiva. A Série C pede muito isso, o Campeonato Paulista também pede isso. Então, muito feliz também por ter concretizado a tua negociação. Natan, boa tarde, seja bem-vindo. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência no futebol e também das suas principais características. Pelo que eu sei, você veio para ser um primeiro volante, mas eu queria que você falasse também um pouquinho como que você joga e o que você passou na carreira. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde. Sobre minhas características, eu jogo de primeiro volante, mas igual quando eu conversei com o Matheus, eu falei para ele, professor, estou aqui para ajudar. Primeiro volante, segundo volante, se precisar fazer zagueiro. Eu vim com o intuito de ajudar o Guarani. E sobre minha carreira, eu comecei no Goiás, e aí tive uma bela história lá, né, no clube. E aí chegou um momento que tive que buscar novos ares e ano passado eu acabei indo para o CRB, foi um campeão alagoano lá. E posteriormente não tive tanta sequência e acabei indo pro Vila Nova. E aí, esse ano agora, no finalzinho do ano, o Farney já conhecia há bastante tempo. Entrou em contato e quando a gente recebe uma proposta do Guarani, é complicado não aceitar, né? Porque é um clube muito grande. E aí a gente balançou e graças a Deus deu certo e eu tô aqui para ajudar agora. Tudo bem, Natan? Antônio Lupe, da Rádio CBN, bem-vindo ao Guarani. Acho que você já conhece o Donato, né? Mas não de jogar junto, né? Mas de jogar contra. Não sei se você teve a oportunidade de ter aí um conjunto com o Donato, agora vocês juntos, né? O Donato que é carioca, mas fez história em Goiânia, e você que é goiano e surgiu na base do Goiás. Como é que foi essa relação? Como é que era quando vocês conversavam, mesmo no rival, quando ia jogar com o Donatão, que agora é seu parceiro de clube? Então, primeiramente é um prazer, né? Estar com ele aqui. Agora a gente está compartilhando da mesma experiência, estar junto, né? No grupo. Mas quando a gente jogava contra, não tem muito assim, como é que eu vou dizer? Não tem muito calizar, né? É adversário. E quando a gente jogava contra, tanto quando peguei ele contra o Novo Horizontino, estava pelo Goiás, também pelo Vila na Série B. E era sempre puxar pro meu lado, né? Porque deixar ele ganhar nunca foi um objetivo, mas é um respeito mútuo entre os dois e é um grande amigo do futebol. Hein? Natan, boa tarde. Eu sou o Diego Alves, da PTV. Prazer falar contigo. O Guarani não tem feito a pré-temporada aqui, né? Está passando por obras no CT, aqui no estádio. Mas, mesmo não fazendo o dia a dia aqui no clube, o que você já conseguiu se inteirar em termos da estrutura do Guarani, em termos da história do clube, das pessoas? Como é que tem sido esse início de vivência, apesar de estar fazendo os treinos fora daqui de Campinas?
Então, sobre a história do clube não tem muito o que falar, né? Igual eu disse no começo, é um clube muito grande, campeão brasileiro, e sobre a estrutura, falei pro Farney, quando eu cheguei, parece que eu já tô em casa. Tinha 2 dias, ele perguntou, e aí, tá gostando? Eu falei, pô, parece que eu tô em casa, parece que tem 1 ano que eu tô aqui. Tanto o staff, Elano, o Farney, o presidente, acolheu a gente muito bem, e eu tô muito feliz e motivado com esse objetivo aí que a gente possa conquistar acesso e conquistar nossas coisas que a gente tem pela frente aí. Boa tarde, Natan. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo ao maior clube do interior do Brasil, tá, Natan? Você jogou aqui contra o Guarani, inclusive fez gol, né? Empatou um jogo que o Guarani acabou perdendo de 3-2, um ano trágico para o Guarani, que foi 2024. Mas eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa sua relação com o ataque, de chegada na frente. Fala um pouco mais como você costuma se comportar em campo, se é um cara que entra mais entre linhas, pisa na área. Fala um pouco sobre suas características. Então, tudo depende que o professor pedir, né? Igual eu falei, minha característica eu vim como primeiro volante, mas se ele quiser me utilizar como segundo, tem um bom chute fora da área, cabeceio, igual você falou, o gol que eu fiz contra o Guarani aqui foi de cabeça, que a gente acabou ganhando na ocasião, mas tudo depende do professor. Eu estou aqui para cumprir função e o que ele me ordenar, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Natan, o que você tem sentido desses primeiros treinamentos? Qual que é o esquema de jogo que mais te agrada, assim, que você se encaixa, que você acha que atua melhor? E também o que você pode falar dessa disputa de posição com o William Farias, que é um jogador experiente, né? Então, sobre o William, é mais ou menos igual o Donato, a gente já jogou contra várias vezes. E sobre a disputa, é uma disputa sadia, independente de quem estiver jogando. Tenho certeza que não vai ter trairagem, um sempre querendo ajudar o outro em prol do Guarani, né? Porque o Guarani é a instituição, é o maior, então não tem que ter vaidade, não tem que ter nada sobre isso. Em relação em relação a esquema de jogo, isso é com o professor. A gente, igual eu falei, a gente tem que cumprir função. O que ele direcionar pra gente, a gente tem que estar para fazer, entendeu? Então, assim, eu deixo isso mais para a comissão técnica, que eles que entendem mais sobre o jogo, né? Natan, qual é o sentimento de, pela primeira vez, disputar o Campeonato Paulista? Então, o Campeonato Paulista é o maior do Brasil, né? O Campeonato Estadual é o maior do Brasil. E muito feliz e motivado, cara. Eu acredito que a gente vai entrar no Campeonato Paulista não para ser mais só um coadjuvante. A gente entra realmente para brigar, para conquistar objetivos e brigar com os grandes de igual para igual, né? Até porque as contratações, a forma que o clube vem fazendo, está dando totais condições para a gente brigar nas cabeças. Até pegando carona na pergunta que o Lupe te fez sobre o Campeonato Paulista, tirando os times da capital e o Santos, vocês já têm procurado se inteirar também em relação aos demais adversários do Guarani nesse Paulistão, os outros clubes de interior, o que eles estão fazendo, quem que está chegando, quem que está saindo? Vocês ficam já também nessa movimentação ou vai deixar isso para o Matheus repassar para vocês mais para frente? Bate essa curiosidade, colegas que já foram companheiros de time que estão vindo para o estado de São Paulo também nesse momento? Então, a gente sabe, né? Sempre tem os companheiros que estão nos outros clubes, que a gente já jogou junto. Mas essa função aí a gente vai deixar para o Matheus, jogo a jogo, ele vem passando. Ele vai passar, né? Todos os pontos fracos do adversário e deixar mais para a comissão técnica essa parte aí. Natan, nesse ano, na verdade, eu ia falar ano passado, mas o ano não acabou ainda, né? Nesse ano, você esteve muito próximo do Paysandu, chegou a ser até falado lá na imprensa que você seria contratado e acabou desviando para o Vila, né? Acabou indo jogar para o Vila. E aí agora fecha com o Guarani. O que o Farney falou para você que te convenceu, viu jogar a Série C no Guarani? Tem a ver com o Paulistão ou é a camisa mesmo? Como eu disse na primeira pergunta, se deixar passar uma proposta do Guarani é complicado, cara. Porque pela grandeza do clube, o Farney é um cara que eu já conversava com ele há bastante tempo. Então, assim, quando recebi a proposta, tinha outras coisas também em mente, mas eu não pensei 2 vezes. O Paulistão, o projeto em si, né? Igual como eu falei, o presidente, o Elano, o Farney tá dando total respaldo pra gente. O projeto de crescimento do clube. Então, assim,
é de encher os olhos e eu não pensei duas vezes em vir para cá. Donato, seja bem-vindo no Guarani, boa sorte para você. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre... Você já enfrentou o Guarani algumas vezes e até o torcedor pensava o seguinte, né? Olha, o Donato podia jogar no Guarani, né? Tanto você atuando bem na defesa, quanto marcando gols contra o Guarani. Eu queria que você falasse sobre como foi esse acerto com o Guarani e a sua expectativa vestindo a camisa do Guarani. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa maravilhosa. Agradecer as pessoas que fizeram isso ser possível, né? Farney, nosso presidente, Elano, o pessoal que não mediram esforços para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, quero ser muito grato a vocês e pretendo trabalhar muito, com muita honestidade e humildade, para que alcance o resultado que todos esperam. Tanto eles como a recepção da torcida, mensagem no Instagram, todo mundo feliz assim com a minha chegada ao clube. Isso me anima ainda mais, né? Por poder trabalhar forte e poder corresponder também à expectativa do torcedor e de toda a diretoria. Qual é a outra pergunta que você fez sobre a outra? Você já enfrentou o Guarani várias vezes. Sim. Cara, muito difícil, né? Jogar contra o Guarani aqui, graças a Deus eu sempre performei bem, mas sempre foi jogos duríssimos. Nunca foi assim uma situação que nós jogamos meia boca. Sempre foi com muita entrega, muita intensidade, jogos sempre decididos por detalhe, não é à toa que os jogos decididos aqui sempre foi com bola parada e é um ponto muito positivo da minha pessoa. Então, é o Guarani que eu sempre enfrentei aqui. Eu acredito que se a gente botar um pouquinho de intensidade, um pouquinho de luta, coração, entrega, vai ser muito difícil ganhar da gente aqui dentro. E é esse clima hostil, esse clima decisivo, esse clima de intensidade que eu acredito que fui convidado para poder transbordar aqui com os meus companheiros. Eu acredito que se nós todos tivermos esse caminho, a gente vai fazer grandes jogos e colocar o Guarani no lugar que ele merece. Donato, tudo bem? Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. Prazer falar com você novamente. Sucesso aí no Guarani. Você está sentado aí nessa cadeira onde vários atacantes já foram apresentados. E você, como zagueiro, às vezes tem números melhores do que alguns que passaram por aqui. São 23 gols nos últimos 5 anos, somando todas as passagens pelo Vila, Novo Horizontino e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais desse teu faro com o gol, além de ajudar a evitar, mas colaborando também com o setor de ataque. E desses 23, na cabeça do Donato, lembra quantos foram do jogo aéreo e quantos foram com o pé? Vou estar aí 99%. Cara, é interessante, né? Eu tenho uma estatura boa, mas a questão da estatura boa não significa que você vai ter um bom cabeceio, né? Um bom posicionamento. Isso é fruto de muito trabalho, cara. Eu, assim, meus amigos, meus companheiros desse clube e dos outros podem afirmar isso. Eu trabalho muito essa bola aérea, tanto defensiva como ofensiva, exaustivamente nos treinamentos. Sempre procuro fazer algo a mais, porque eu sei que é um ponto que favorece a minha altura e muitas das vezes define jogos, né? Então, não é sorte, não é posição, é trabalho, cara. Tem que trabalhar e é um dos pontos que eu já cheguei aqui incomodando os meus amigos. Cara, vamos fazer um pouquinho a mais, vamos chamar a atenção da sorte, porque a qualquer momento isso pode mudar a história das nossas vidas e mudar o cenário do clube, né? Então, isso é muito importante. É trabalhar, cara. É trabalhar, não tem outra receita. Todos os pós-treinos falam, todos os pós-treinos trabalham, Todo mundo. Aí faz uma apostinha com o goleiro, né? São 10 batidas, 5 defesas para você, 5 para mim. Aí isso gera uma competitividade, que isso no jogo, você faz uma sequência exaustiva de treino. E os gols de bola parada eles sempre acontecem ali no final do jogo, ou no início do jogo. Então, se automaticamente eu estiver muito cansado no final do treino e fizer a bola parada, quando chegar no jogo, o meu nível de precisão vai ser muito maior. Eu falo assim, de enquadrar a bola no gol. Se vai ser gol é outra história, mas a gente tem que estar pronto para que esses momentos decisivos, cruciais do jogo, a gente possa corresponder. E graças a Deus, eu sempre fui muito feliz com isso. É uma receitinha que eu aprendi lá no início e eu procuro levar isso o resto da minha vida. Enquanto eu estiver jogando, é uma coisa que eu não abro mão, vou fazer, porque isso me traz resultado. Donato, boa tarde, sou o Diego Alves da IPTV. Desde já sucesso para você aqui no Guarani. Indo ao encontro aí do que você estava contando, né, dessa situação pós-treino, né?
Você, acredito não, né? O próprio Farner já falou, né? Que foi contratado pela liderança técnica, mas pela liderança de grupo, né? Esse tipo de atitude, assim, de pós-treino, de juntar, de chamar, é algo que você fez também nos clubes anteriores e quando chega aqui, está ciente de que aqui você também vai ter esse papel, porque foi algo que talvez tenha feito falta ao Guarani nesta temporada. Cara, isso aí é todos os clubes que eu trabalhei. Porque eu sempre fui um atleta muito disciplinado. Fui um atleta esforçado. Eu não sou aquele zagueirão bonito, que faz jogadas elaboradas. Não, cara, eu sou um cara viril, marco muito forte, procuro potencializar o que eu tenho de melhor, que é a parte defensiva, de cabeceio, então eu tenho que trabalhar. Então, minha vida, tudo que eu conquistei, graças a Deus, foi em cima de muito trabalho e dedicação. Nunca fui um cara destreinado, fiquei sem treinar, treinei de qualquer jeito, cheguei ali e arrasei. Tem alguns jogadores que conseguem, não é o meu caso. Então eu acredito muito no trabalho, acredito que se eu puxo um dia o Natan, no outro dia o companheiro do lado vai vir também, e isso é uma forma da gente estar sempre se alegrando, se motivando, e no final das contas só quem tem a ganhar é o Guarani, né? Todo mundo performando, os atacantes performando, os zagueiros performando, aquela disputa sadia, todo mundo amigo de todo mundo, mas nunca esquecendo que a prioridade é performar e buscar o seu espaço. Então, o nível de competitividade tem que ser alto para todo mundo. A corda tem que estar esticada. Se a gente quiser vencer, tem que estar com a corda esticada, todo mundo pronto, todo mundo obedecendo, cumprindo as funções que tem que cumprir. Eu acredito que esse é o caminho das vitórias, esse é o caminho de ter um grupo coeso, esse é um caminho de chamar o torcedor para dentro do estádio, de ele entender que, esse é um time de guerreiro, e é essa identidade que a gente tem que colocar já desde os treinos, já o Elano, o Farner, o professor Matheus já foi muito claro com a visão do trabalho, a organização que está sendo feita, cara. Então, a gente não está aqui para brincadeira, a gente não está aqui para perder tempo. A gente tem que cumprir a função e eu acredito que se a gente tiver com essa mentalidade e eu conseguir, Farias, os meninos mais velhos que estão aqui conosco, conseguir transbordar isso na equipe, cara, o caminho vai ser difícil, mas a gente está muito mais próximo do sucesso. Boa tarde, Donato. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Também seja bem-vindo ao maior clube do interior do Brasil, Rafael. Você, lá no Vila, né, em 2023, 2022, fez algumas duplas ali, a principal com o Doma, que acabou ficando muito famosa, melhor dupla do campeonato, né, a defesa menos vazada do campeonato. Quando você vem para o Novo Horizontino, muda um pouco o esquema, começa a jogar um pouco mais com 3 zagueiros e aí linha de 5. Me corrija se eu estiver errado, mas parece que com a chegada do Humberto ali, depois da transição para o Anderson, você perdeu um pouco de espaço na linha de 2, na linha de 4, né, com 2 zagueiros. Eu machuquei. Eu machuquei. Teve uma lesão também? Foi só esse ponto? Foi só a lesão? Teve alguma coisa a ver com jogar com linha de 4? Qual foi a situação que mudou, que o Donato acabou perdendo um fim de espaço lá? Na verdade, o Novo Horizontino sempre teve 6 atletas defensores muito bons. Qualquer um que jogasse a camisa pro alto tinha condição de jogar. E eu estava jogando, joguei o Paulistão, comecei e machuquei. E acontece que eu fiquei um tempo parado de 3 semanas, no brasileiro um jogo atrás do outro, os caras estavam numa sequência boa. E nosso time naquele tempo era líder do campeonato. Então não tinha por que mexer. Eu acredito que é o seguinte, o líder é líder jogando e é o líder sem jogar. A performance tem que continuar a mesma. A escolha sempre vai ser do treinador. Então, o que é o meu papel? Ser o mais profissional possível e quando precisasse de mim, estava à disposição. Tanto que fiquei um tempo sem jogar, fui jogar contra o Paysandu, ganhamos de 1-0. Gol do Donato. Mas não é porque eu estava ali, eu estava torcendo para meus companheiros buscando uma oportunidade. Isso aconteceu lá, pode acontecer aqui, pode acontecer em outro clube. Então, quer dizer, o Donatão é um Donatão jogando e é um Donatão sem estar jogando. E potencializando todos os nossos companheiros. Isso é uma equipe forte. É o cara entender e respeitar o momento de cada atleta. Tem grandes jogadores lá no Novo Horizontino. Eram 24, 25 jogadores prontos para jogar a qualquer momento. Então, eu acredito que os meninos, naquele momento, estavam num momento melhor, o time já estava numa sequência e tinha que respeitar e esperar meu espaço. A partir do momento que eu vi que jogar para virar o ano já não ia ter essa continuidade, aí, agora tem que pegar meu boné e conseguir um espaço em outro lugar. E isso foi o que aconteceu. Mas linha de 4, linha de 5, cara, se você está treinando, se você está determinado a fazer o que vai fazer, dá para fazer, não tem desculpa. Hoje, o nível de entrega, o nível de informação que tem nossos treinadores, o nível de informação que o atleta tem para chegar dentro do campo, o cara não faz se não quiser, porque dá para fazer. Talvez não faça da maneira que o treinador queira que faça. De repente, precisa de uma peça diferente, mas só que dá para fazer, não é desculpa. Quem quer fazer, faz. Eu acho que esse é o pensamento. O Donato, chegaram 3 zagueiros muito bons, né? Você, o Jonathan, também o Maurício Antônio se juntaram aos atletas que tinham aí. Como que está o seu entrosamento inicial com o Jonathan também, nesses primeiros treinos? E essa questão de liderança, né?
o Guarani sofreu muito 2024, 2025 com a falta de liderança. Como que você vê essa sua liderança? Porque a torcida, quando você foi anunciado, você chegou como um xerifão, como um cara que vai colocar a ordem na defesa do Guarani. E até a chegada, você citou o William Farias, do Fernando Miguel, provavelmente vai ajudar a melhorar isso daí, né? Porque futebol ninguém faz nada sozinho, né, cara? Donato Salvador. Eu agradeço o reconhecimento da torcida porque eles viram algo de fora que, poxa, legal, é plausível. E eu estou aqui para ser esse Donato e aqui ciente da responsabilidade que tem. Mas o grupo se faz com todos, né? Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade, todo mundo vai dar sua contribuição. Aqui ninguém vai aparecer mais do que todo mundo. Primeiro que aqui é um monte de operários. Todo mundo trabalhador, todo mundo buscando seu espaço. E nesse caminho, automaticamente, as lideranças elas vão florescendo para o lado positivo, não para o lado de ego, porque eu estou no Guarani, eu sou o líder, eu sou o capitão. Não. O líder ele tem que aparecer nos momentos ruins, né? Porque no momento bom é fácil, o cara vai ali, dá uma entrevista, fala bem, mas quando o bicho pegar, aí que eu acredito que o líder ele começa a tranquilizar, a dar uma resposta positiva para o torcedor, tá sangrando, tá correndo dentro de campo, mostrando que por mais que as coisas não estão acontecendo da maneira que tem que ser feito, mas não está faltando luta, não está faltando entrega. Eu acho que esse é o espírito, cara. Esse é o espírito, que às vezes a gente vai jogar bem pra caraca e talvez não ganhe o jogo. E às vezes nós vamos jogar muito mal, mas nós vamos estar concentrados, determinados, e nós vamos ganhar o jogo numa bolinha. E isso aí, o torcedor entender que ele vai vir para cá e vai aplaudir a gente do início ao final. No final, deu tudo errado, ele tem direito de fazer o seu descontentamento, mas do início ao fim, cara, nós precisamos, cara, porque ninguém faz nada sozinho. Nós, como jogadores, eles como diretoria e o jogador com a maior força que é a torcida, cara. Se nós conseguirmos unir essas três coisas, cara, nós vamos ficar muito forte, cara. Eu tenho certeza. Eu vim para cá muito otimista que nós poderíamos botar o Guarani no lugar que ele merece e é um lugar muito grande, porque a camisa é muito pesada. Todo momento que eu estou andando aqui, cara, todo mundo me recebendo bem. E eu quero fazer parte dessa história, eu quero realmente marcar um tempo aqui nesse lugar. O entrosamento é muito bom, porque todo mundo se conhece, né? Ali no Brasileirão, todo mundo roda, todo mundo conversa com todo mundo, e são todos jogadores experientes, carimbados, não precisa ficar falando muito, todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe que é competitivo. Então, isso, a pré-temporada que está sendo feita, treino aqui, treino lá, a gente tem um tempo junto, a gente tem um tempo de conversa, isso é muito legal, tá sendo uma interação muito boa. O grupo, pelo que o Natan falou, todo mundo se recebeu muito bem, então, cara, é muito mais fácil trabalhar assim, um grupo leve, um grupo sadio. O Matheus deixa um grupo saudável, sem peso, sabendo que tem que fazer as coisas, mas a gente tem um momento de descontração, isso está sendo muito importante, está sendo muito bom. Donatão, eu queria falar um pouquinho dessa tua carreira nos últimos anos, que você parece uma montanha-russa, né? Porque você vai lá para o Vila, faz história, campeão da Série C, que é o mesmo campeonato que você vai voltar a jogar aqui com o Guarani. Aí você participa, e eu acompanhei bem isso, daquela Série B que o Vila foi colocado como rebaixado no fim do primeiro turno, e vocês conseguiram dar a volta por cima num retorno espetacular e conseguiram a permanência na divisão, que foi como se fosse um título, só que naquele mesmo ano vocês me perdem um título para o Paysandu, com o Serra Dourada lotado, com gol no último minuto, nos pênaltis. Aí você tem um ano com o Vila que ficou na liderança todo o tempo, e aí chega na última rodada contra o ABC já rebaixado, não sei se o Natan estava lá. Ah lá, aí agora você vai falar dele, né, aquele jogo lá. Tirou o acesso do Donato, né? Naquele jogo contra o ABC, que vocês era apenas vencer o jogo para conquistar um acesso que para o Vila seria algo gigantesco. Sim. E vocês não conseguem. Aí você vai para o Novo Horizontino, que fica o campeonato todo praticamente na liderança, e na última rodada também não consegue o acesso. Ou seja, foram muitas coisas que passaram na carreira do Donato. O que isso criou de casca de um cara já experiente, vivido no futebol, mas de todos esses episódios que você passou aí na carreira, que dá para escrever até um livro, né? Foram momentos, assim, prazerosos, mas muito difíceis, né? Porque você trabalha tanto, cara, você se dedica tanto, e às vezes por menor, escapa. Mas foi interessante você fazer essa pergunta, porque quando eu piso aqui, eu conversei com o Farias é meu companheiro de quarto. E foi difícil pra gente esses últimos 2 anos, como do Vila lá também. Eu falei, Farias, eu tô pisando aqui para conquistar, bicho. Chega. Quero conquistar. Eu sei que a receita, que é o trabalho, que é a intensidade, mas, cara, eu tô pisando aqui para conquistar. Não é mais um ano para mim. Não é. Aqui para mim não é mais um ano. É o ano. As coisas passadas têm alguma vez? Não tem coisa a ver, mas é algo pessoal meu. Eu quero fazer. Quando eu tive o convite, eu quero ir para o Guarani. Não tem essa conversa. Eu quero ir, eu quero jogar, eu quero treinar, eu quero fazer mais. Porque eu quero conquistar. Porque conquistar é bom demais.
Então, essa emoção, esse sentimento com trabalho, com honestidade que eu quero passar para o grupo e entender que se eu conquistar aqui vai ser muito melhor, muito maior. Não que lá não fosse bom, mas eu creio que Deus tem plano para todas as coisas. E se tudo cooperou para que eu brilhasse aqui nesse lugar, cara, estou feliz da vida. Então eu vou fazer a minha parte. O que eu posso controlar, o que é trabalhar e dar o meu melhor. Aí Deus vai ver lá na frente o que vai acontecer. Mas eu quero conquistar. Fala, o Donato quer conquistar. E é esse espírito que eu venho para cá, entendeu? Donato, o Lupe recordou passagens recentes da sua carreira, e enquanto a gente esperava aqui fora para o início da coletiva, eu vi passando os garotos do Guarani que vão disputar a Copa São Paulo, né? Muitos meninos que estão aqui no clube, morando no clube, buscando sonho. Aí eu queria, você hoje com 36 anos, que você voltasse aí no tempo, uns 20 e poucos anos atrás, assim, como é que foi o seu início no futebol lá no Rio? O quanto você teve que batalhar para começar? Se tiveram situações que dificultaram muito? Eu queria que você contasse algumas situações que te marcaram, né, do Donato lá no início, né, que assim como esses meninos passam pensando no que vai ser a carreira depois de uns anos. O que você poderia relembrar para a gente aí do seu comecinho de trajetória? Cara, eu sou um filho de um pai agente penitenciário e a minha mãe camelô. Meu pai tinha que trabalhar e minha mãe vendia doce, vendia com doce com ela. E era difícil, porque eu saía do Rio de Janeiro, da favela do Vidigal, que eu sou nascido e criado, ia para Marechal Hermes, era quase 50 quilômetros de trem, e era duro ali, às vezes com suco na mão, e às vezes os companheiros, amigos da comunidade, saía para a noite, e eu descendo pro treino com uma bolsinha assim debaixo do braço, e sem nada, às vezes com R$1 no bolso e um suco que a minha mãe me dava. E os caras, pô, tu é louco, tu vai lá fazer o quê? Não vai dar nada. E os amigos voltando da folia. E eu indo, e eu acreditando. Graças a Deus, as coisas aconteceram. Por isso que eu sempre te falei que tudo na minha vida foi sempre na base de muito esforço, de muita dedicação. E não acredito que não só eu. Aqui nesse grupo, se tu pegar, talvez todos os atletas têm sua história de dificuldade, né? Mas hoje eu estar sentado aqui e dizer que venci, e hoje estou jogando no Guarani, cara, é um motivo de muito orgulho para mim. Eu não estou olhando para o Guarani para a série, cara. Estou olhando o Guarani pela história, pela camisa, pelo peso. E eu sei que quanto é difícil jogar aqui. Se a gente conseguir resgatar isso, o nosso torcedor vai ficar muito feliz e essa cidade vai explodir mesmo. Entendeu? Então eu estou aqui por isso, cara. Eu estou aqui porque já passei momentos difíceis. Nos últimos anos foi complicado para mim, mas é o meu desejo de conquistar e o desejo de olhar tudo que eu passei e poder dar a volta por cima para aqui vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Então, mandar até um beijo para minha mãe que está em casa. Dona Marinete Ferreira Donato é uma mulher guerreira, minha irmã também, Rafaela, assim, pessoas que foram fundamental no meu início, né? E depois eu casei muito cedo, né? Casei com 17 anos de idade, já morava com a minha esposa, Samanta, já estou há 20 anos com ela, tenho 3 filhos, então, cara, são pessoas, assim, fundamental na minha trajetória. Eu era da base, minha esposa trabalhava de faxina para que eu pudesse estar indo para o treino, para tu ver como é que era o nível do negócio. E hoje nós estamos juntos aí há 20 anos e glória a Deus por isso. Foi legal demais. Valeu. Donato, bom, primeiro saiba que não é só um desejo seu, um desejo da torcida do Guarani há muitos anos ter você aqui, saiba da responsabilidade é alta, sem dúvida nenhuma por conta disso, mas sabe que a torcida do Guarani está se sentindo também realizada de poder ter o Rafael Donato aqui. Você trocando a camiseta ali, não deu para não notar que você está no shape, né? Mas como é que está o pulmão do Donato aos 36 anos para disputar um Campeonato Paulista, um jogo, 2 jogos por semana, por exemplo, pegada, como vai ser? Como é que está o pulmão do Donato? Tá novinho, trabalhar. Aqui os treinos são puxados, bicho. Aqui Paulista não brinca. Então, assim, nosso preparador físico é excepcional, está fazendo um grande trabalho de força, trabalho físico, trabalho técnico com o Matheus, muito intenso e, cara, é trabalhar, cara. Eu acredito nisso aí, no trabalho e dar o meu melhor, tá apto. Procurar sempre estar apto para o que o professor precisar e me cuidar também, né? Sou um cara mais tranquilo, vou ali, vou para casa, descanso, porque hoje o atleta profissional, se ele não for profissional extremo, cara, não tem como. Para performar em alto nível, não. Se ele quiser ser mais um, beleza, mas se ele quiser botar a cara e falar que quer fazer diferente, ele vai ter que se cuidar, ele vai ter que se abdicar de muita coisa para conseguir os objetivos. E isso a gente já está sentindo na pele, porque pelos treinos, né, Fábio? Se não descansar, cara, o cara não aguenta fazer 2 sessões de treino.
Então é um grupo muito consciente, é um grupo muito profissional, e os meninos que também que ficaram estão feridos, cara. Os caras estão trabalhando muito, caladinho. Eu fico imaginando que eles sofreram, porque eu já sofri em outros lugares, sabe? E os caras que continuaram aqui, esses caras têm que ser aplaudidos, tem que ser assim, os caras que tiveram coragem, né, de encarar uma torcida dessa, uma nação dessa e entender que tem que fazer história de novo, fazer tudo de novo. Faltou tão pouco para o clube conquistar o objetivo, né? E os meninos estão aqui, eu já passei por isso. Então, juntar essa força, esse todo mundo, e entender que os meninos que ficaram, os meninos que estão, que a diretoria optou por dar continuidade, é a torcida acreditar, cara. Acreditar, dar moral. E se a gente não corresponder, cara, todo o respeito, eles podem falar, eles podem contestar da maneira que quiserem, mas de início é a gente se juntar. Esse é meu pedido para a torcida, para a gente se juntar, dar moral, vir aqui lotar os estádios, porque é difícil demais jogar aqui. É difícil demais aqui. E acredito que se os estádios estiverem lotados e a gente estiver performando, a torcida vai ficar muito feliz esse ano com a gente.